Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série sobre o poder da oração. Esse assunto aí é o assunto antes da volta de Cristo, né? Na palavra temos promessas de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele está se referindo à glória dos últimos dias da igreja nessa terra, que somos nós, a geração do final dos tempos, será maior do que a glória que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Não fica com saudade de Atos, não. Vai acontecer coisas grandiosas na nossa vida nos últimos dias. E Deus tem falado no meu coração, só vai acontecer com aquele que entender esse assunto e praticar oração. Então, devagar, como o pastor Paulo falou aqui, vai devagar. Jesus não voltou ainda. Então, temos muito o que falar acerca desse assunto. Amém, queridos? O pastor Paulo estava falando ainda há pouco sobre paz, né? Então, já que estamos falando sobre oração, o Espírito Santo me mostrou esse verso aqui. Abra lá, por favor, na sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha só o que está escrito, né? Por que nós podemos viver ansiosos, preocupados, agitados? E olha só o que a oração é capaz de fazer conosco. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, marca na sua Bíblia, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela grifa, oração e pela súplica, com ações de graças. E quando você faz isso, ora a Deus, suplicando a Ele, crendo no caráter dEle, o que acontece contigo quando você ora? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo o que Ele quer é que nós possamos entregar para Ele todas as nossas preocupações. De que maneira? Diante das nossas súplicas e orações. Quando você ora, há uma paz no seu coração impressionante, porque você creu, você entregou os seus problemas na mão de quem pode resolver. E aí você descansa, querido. Esse é um dos objetivos da oração. Então, nós falamos por que devemos orar, né? Eu expliquei nas primeiras mensagens da série que aqui na terra a autoridade está conosco, no céu Deus manda, e aqui quem deve mandar é a igreja, porque Ele repassou a autoridade para nós. E Salmo 115:16 diz claramente isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Jesus, quando ressuscitou, Ele disse para os seus discípulos: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Ou seja, Ele repassou a autoridade para mim e para você. Então, nessa terra, por vontade dEle, Ele não pode entrar numa jurisdição que não lhe pertence, pertence a nós. E Ele espera que a gente abra a porta para que Ele possa fazer coisas grandiosas. Ele está só esperando isso. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e bate. Ele está doidinho, desculpa a expressão, Ele está doidinho para se manifestar na nossa vida, queridos. É só nós abrirmos a porta e deixar que Ele entre e faça as coisas acontecerem nessa terra. Então, nós precisamos entender isso, né? Peguei essa citação de John Wesley, né, que nos parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para Ele fazer. John Wesley foi muito movido nessa área de oração. Coisas tremendas aconteceram na vida dele, no ministério dele. Deixa eu passar aqui bem rápido. E outra forma que nós devemos fazer é imitar a Deus. Né? Por que nós devemos orar? Porque nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E ele me deu esse verso aqui, se encaixou perfeitamente nesse conceito. Durante os seus dias de vida na terra, o que Jesus fez? Durante os seus dias de vida na terra, Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Não foi simplesmente só orar. Ele orava com fervor espiritual, em alta voz e com lágrimas. Os discípulos se impressionavam tanto com as orações de Jesus, que em Lucas 11, eles pedem para Jesus ensinar. Jesus, é impressionante como você ora. Ensina-nos a orar. E aí Jesus, de forma bem simples, ensinou seus discípulos a orarem. Nós conhecemos
Nós denominamos como oração do Pai Nosso, apelidamos como oração do Pai Nosso. Então, Jesus ele tinha uma vida de oração muito intensa. E Jesus ele fez uma promessa para nós, né? Se nós crermos, faremos as mesmas obras do que ele fez e obras até maiores. Mas, no mínimo, nós temos que imitá-lo na questão da oração. Diante de toda a Bíblia e dos homens de Deus que se moveram em fé com resultados extraordinários durante a história da igreja, 100%, todos eles que se destacaram na manifestação do poder de Deus, fizeram coisas extraordinárias nessa terra, viveram uma vida intensa de oração. Basta pesquisar. Vai lá, todos os avivalistas, todos os homens de Deus que se moveram em coisas extraordinárias, em cura, milagres, eles tinham um estilo de vida de oração. E a Bíblia pede para nós imitarmos aqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Então, nós devemos imitá-los não só pela paciência, que nós explicamos isso aqui na última mensagem, mas na fé também. Agora, essa fé ela é ativada quando nós oramos. Porque tem uma parábola de Jesus, falou, não é bem parábola não, é Mateus 18, ele falou que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E o contexto é sobre isso. Se dois estiverem reunidos no nome dele, acerca de qualquer coisa que pedir, será feita por meu Pai que está nos céus. Foi isso que ele falou. Então, essas chaves são as orações, as petições. Então, as chaves estão conosco. Tudo que ligarmos na terra será respaldado no céu. Então, a responsabilidade que está conosco é muito grande. Então, as coisas não vão acontecer nessa terra só porque você ouve a palavra todos os dias. Se você não ativar o poder da palavra mediante as orações, que é pelo poder do Espírito Santo, as coisas não vão acontecer. Você pode conhecer tudo da Bíblia, mas se você não orar, a realidade que está nessa palavra aqui, todas as promessas, elas não se cumprirão na nossa vida. Então, a oração é tudo na nossa vida. Tanto que Jesus, quando ele profetizou isso aqui, ele estava falando da casa dele, né? Da habitação do Espírito Santo, que somos nós. A minha casa, ela será chamada casa de oração. Para eu te chamar de uma casa de oração, no mínimo você tem que orar, né? Está bem claro. Então, o diabo ele tem feito tantas coisas nesses últimos dias, nos tem distraído com tantas coisas, querido, coisas até lícitas, né? A gente quer crescer financeiramente, a gente quer dar o melhor para a nossa família, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás ele está intensificando muito os seus ataques. E até coisas sutis, que para a gente é coisas lícitas e boas, isso pode ser uma ferramenta para ele destruir a gente. Porque nós podemos ser bem-sucedidos do lado de fora, mas por dentro, está lá embaixo. Por quê? Porque ele quer fazer de tudo para que você não tenha tempo de qualidade com Deus. Né? É impressionante como Deus tem me cobrado isso, de tirar tempo. Eu oro muito durante meu dia, no trabalho, no ônibus, mas ele tem me cobrado demais parar tudo para estar só com ele. Literalmente mesmo, trancar-se no quarto mesmo e gastar tempo com ele, orando e meditando na palavra. Porque aí está o segredo, a chave do nosso sucesso, gente. Porque Deus, ele está olhando para outras pessoas. Quando ele olha para você, ele está enxergando muitas pessoas. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Então, Jesus acabou de me lembrar de um verso aqui. Então, para que possamos ser pescadores de homens na prática, nós devemos gastar tempo com ele. Abre sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 10. Esse verso aqui, obrigado, Espírito Santo. Esse é o verso. Nós fazemos muitas coisas, nós trabalhamos muito aqui na casa de Deus, nós fazemos a obra dele. No meu caso, eu toco minha bateria, vocês estão servindo aqui. Agora, tudo isso tem que ser uma extensão da sua intimidade com Deus. Olha só, Eclesiastes capítulo 10, versículo 9. Olha só o que está escrito aqui. Quem arranca pedras será... Eclesiastes capítulo 10, versículo 9. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Olha o versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve
com bom êxito. O que esse verso nos ensina? Se o ferro do lenhador, quando ele faz para poder arrancar pedras, se ele estiver embotado, é necessário aplicar muita força para poder fazer com que o corte saia bom. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, no versículo 10, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Então, se você não gasta tempo afiando o corte, você com certeza vai aplicar muita força para exercer uma função. Então, a gente se esforça muito para fazer as coisas de Deus. Mas por que a gente se esforça muito? Porque o nosso ferro está embotado, ele não está afiado. E a palavra de Deus diz claramente aqui, nós devemos gastar tempo afiando o corte, para aí sim, você não aplicar muita força. E aí o Espírito Santo vai contigo, querido. Ele vai facilitar tudo para você. Não é pela força do braço, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quanto mais tempo você gasta afiando o corte, nessa comunhão com Deus, orando, meditando na palavra, mais ele fica afiado. E aí, quando você for executar, você vai executar sem fazer muito esforço. E aí os resultados vão começar a acontecer, queridos. É isso que Eclesiastes está dizendo aqui. Amém, queridos? É preciso investir tempo com Deus a sós. É necessário gastar tempo orando e meditando na palavra. Não dá para viver nesses últimos dias sem uma vida de oração. Tá? E aí nós falamos, né, da parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, né? E nós pegamos lá que Deus não nos fará justiça só pelo fato de sermos escolhidos. Deus nos fará justiça se clamarmos a Ele dia e noite. Né? É que a terra está conosco, a autoridade está conosco, e se nós não ativarmos os céus em oração, Deus não vai se manifestar no nosso meio. Nós vimos muito sobre isso. Né? Deixa eu passar aqui, que eu tenho coisas tremendas para a gente poder falar aqui nessa noite. Nós vimos também aqui, né, sobre a paciência, falamos muito sobre fé e paciência. Nós demos exemplos de Abraão, do filho dele, que orou insistentemente a Deus por 20 anos. Durante 20 anos, ele não parou de orar até que a mulher dele, Rebeca, desse luz aos gêmeos. Tá? Nós vimos pela paciência. Nós falamos sobre Jó. E vamos pulando aqui. Né? Aí eu falei, não herdaremos na prática as promessas somente pela fé, mas pela fé e paciência. Não, nós falamos que oração não é uma arma contra o inimigo, ela é a própria guerra. Né? Nós usamos as armas orando em todo o tempo. É isso que está em Efésios. Nossas orações criam um ambiente em que os milagres se manifestam. Eu fui bem claro aqui na última mensagem que nós não devemos buscar a manifestação dos milagres de Deus. A oração é relacionamento, é comunhão com Deus. E como consequência, Deus vai se manifestar no nosso meio. Então, o nosso foco é comunhão com Deus. Manifestação é uma consequência. Agora, eu não posso deixar de falar que as orações, elas criam um ambiente em que os milagres de Deus se manifestam. Nós temos que crer no poder quando nós oramos, querido. Olha o que está escrito em Salmo 2:8. Pede-me, ore, abre a boca, pede, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Então, querido, Deus ele é capaz de dar a você tudo nesta terra, mediante as suas orações. Sem oração, você não recebe, querido. Mas com oração, querido, crendo, você recebe tudo. As nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Amém? Então, eu separei aqui, eu falei para vocês, eu prometi que ia mostrar para vocês diversas manifestações sobrenaturais só no Novo Testamento. Eu só separei 19. Tem muito mais. No Antigo Testamento, então, vai ser rápido, gente. É rápido, não vou? Vai ser rápido. É só para vocês verem como é importante esse assunto da oração. Vamos passear, né? E não precisa abrir a Bíblia, não. Se vocês quiserem, é só anotar as passagens para depois ler em casa. Lê aqui comigo que é mais rápido. Lucas 6, capítulo 6, verso 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, está falando de Jesus, a fim de orar. Olha o detalhe. E passou a noite
inteira orando a Deus. Quando foi que a gente passou uma noite inteira orando? Não responda. Eu sou sendo sincero, nunca fiz isso ainda. Uma noite inteira orando a Deus. Sabe qual é o motivo que ele passou uma noite inteira para orar a Deus? Só para escolher os seus discípulos. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Uma noite inteira. Isso corrobora com o que ele próprio falou, né? Rogai ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele não vai mandar trabalhadores para a sua seara se nós não orarmos. É mais fácil nós reclamarmos, né? Pô, o pessoal tudo preguiçoso, não quer trabalhar. Passa a orar só. E creia. Passa a orar. Passa uma noite orando. Você vai ver só como as coisas vão começar a acontecer. Então, o nosso maior exemplo, Jesus, para escolher os seus 12 discípulos, ele só passou uma noite inteira orando. Só isso. 2, ainda nesse mesmo contexto. Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. 2 trabalhadores para a seara foram enviados para a obra que Deus chamou eles. De que forma? No ambiente de jejum e oração. Próximo. 3. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Jesus, ele antes de fazer um milagre extraordinário, não foi simplesmente um milagre de ressuscitar um morto. 4 dias ele estava morto. O corpo já estava se decompondo. O milagre foi extraordinário. Então, o que Jesus fez? Está bem claro. Se ele falou, deu graças ao Pai porque o ouviu, porque ele estava fazendo o quê? Orando, né? Então, ele orou. E, através das orações dele, ele teve a percepção espiritual de chegar lá e mandar Lázaro sair para fora. Vamos lá. Então, 4. Atos 9, 36. Vamos continuar lendo aqui. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, olha só o detalhe, pondo-se de joelhos, orou. Pondo-se de joelhos, orou. E aí a sensibilidade espiritual apareceu para ele. Ele ativou o reino espiritual. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, antes de Pedro dar ordens para ressuscitar um morto, ele seguiu o exemplo de Jesus. Ele, pondo-se de joelhos, orou. E aí, através dessa atitude de oração, ele teve percepção espiritual e declarou com toda certeza que aconteceu um milagre extraordinário de ressuscitar um morto. Perceberam? O que antecedeu esse milagre? Oração. 5. Mateus 14, 23 e 25. A gente fica muito animado, né, vendo Jesus andando sobre as águas, né? Jesus não precisou orar para poder falar para Pedro andar sobre as águas. Ele não precisou orar naquela hora. Mas antes ele orou. Olha lá. E despedida a multidão, subiu ao monte para quê? Para orar à parte, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Mas o que ele fez antes? Subiu ao monte para orar. E esse milagre extraordinário de Jesus andar sobre as águas aconteceu porque ele orou. Orou antes de andar sobre as águas. Próximo. 6. Jesus orando no Getsêmani. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, o que ele fazia? Orava mais ainda intensamente. Você está orando por uma situação, tua carne está indo totalmente contra, as coisas parece que estão piorando, você está quase desistindo. Queridos, o conselho é esse.
ora ainda mais. Ora ainda mais intensamente, porque a oração tem esse poder. Então, Jesus orava mais intensamente. E graças a Ele, por essa atitude, nós estamos aqui, queridos. Se Ele tivesse desistido, o que seria de nós? Graças à oração intensa de Jesus naquele momento, nós estamos aqui. Aleluia! Obrigado, Jesus. Que lição tu nos deste nessa passagem aqui. Vamos orar, querido. Olha só, Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, presta atenção, fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. A única diferença é que ele não pecou. Então, as mesmas fraquezas que nós passamos da carne, Jesus passou. E ele superou todas elas, porque ele tinha essa vida de oração. Então, essa palavra fraqueza está em Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, ele não ajuda sozinho. Essa palavra ajuda no grego é esse palavrão aqui, ó. Sunantilambanomai. É isso aí, bom nome para colocar no filho. Sunantilambanomai. Significa o seguinte: trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, trabalhar lado a lado com alguém, pegar firme com alguém contra algo. É uma parceria. Por exemplo, o Espírito Santo, ele já fez a parte dele, está aqui, pegando uma ponta do peso. Só que ele não vai levar esse peso sozinho. Só vai acontecer se nós fizermos a nossa parte, cooperar com ele e pegar o outro lado. É essa palavra que ele nos ajuda. Quer que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza, nós devemos também cooperar com ele. De que maneira? Orando. Porque ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, se nós não orarmos em línguas, ele não vai poder interceder por nós. Ele só intercede por nós se nós cooperarmos com ele, né? O rio de Deus, ele não vai invadir a nossa vida, é nós que temos que andar, que caminhar. Abre lá, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Não adianta você ficar esperando o rio de Deus te inundar, se você não ora, não coopera com ele, não caminha com ele, você não tiver essa parceria, você vai ficar a ver navios. Olha só, Ezequiel 47. Depois disto, versículo 1, Ezequiel 47, 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo. Águas, querido, é símbolo da manifestação do Espírito Santo em nós pela palavra de Deus, porque ele nos guia a toda a verdade. Então, o Espírito Santo ele nos guia pela palavra de Deus. Então, é a manifestação do Espírito Santo. No nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas esses rios precisam estar em movimento e nós precisamos cooperar com Deus. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele convidou, vem comigo. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Eu estou cooperando com ele, eu estou caminhando com ele, eu estou seguindo a voz dele. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio em que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar somente a nado. Quer mergulhar na profundeza da manifestação do poder de Deus na sua vida? Simplesmente coopere com o Espírito Santo. Faça algo. Ore. Vai orando que ele vai te ajudando nessa oração. Ele vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e nós estamos nessa parceria. Eu simplesmente coopero com ele. Ele toma a iniciativa e eu só ouço a sua voz e vou seguindo. Estamos juntos, Espírito Santo. Vamos lá. Estou contigo. Estou fazendo a minha parte. Estamos nessa parceria. E só quando nós fazemos a nossa parte, cooperando com o Espírito Santo, em que nós podemos mergulhar nesse rio aqui. Somos nós que atravessamos o rio, não é o rio que invade a nossa vida. Amém, querido? Então, não espere sentado que não vai acontecer nada. Se nós não fizermos algo em oração, Deus não vai poder fazer nada conosco.
Vamos lá. Tá? E eu citei aqui na primeira mensagem que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de súplicas no livro de Zacarias. Então, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, da primeira parte, mas sobre a casa de Davi, ele está profetizando para nós, a igreja. Mas sobre a casa de Davi, olha a casa de oração que eu falei. E sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Então, o Espírito Santo que mora dentro de nós, que foi derramado em nós, é um espírito de súplicas, um espírito que ora. Mas para que isso ocorra, nós devemos cooperar com ele e orarmos. Amém, querido? Vamos lá, 7. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os zelotes, Judas, irmãos de Tiago. Isso é Atos, capítulo 1, 13. Antes da descida do Espírito Santo, o que eles ficaram fazendo lá? Conversando, batendo papo, só esperando? Não. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 120 irmãos reunidos, aguardando a promessa de Jesus de que ele mandaria o Espírito Santo. O que eles estavam fazendo antes de receber o batismo com o Espírito Santo? Eles estavam perseverando unânimes em oração e súplicas. E em Atos 2, versos 1 e 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes em oração, no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, consequência de estarem unidos, unânimes em oração. E o Espírito Santo veio e se manifestou poderosamente na vida deles. 3.000 pessoas só foram salvas naquele dia. 3.000 pessoas. O que é 3.000 pessoas numa pregação? Só isso, consequência de uma vida de oração. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quer ficar cheio do Espírito Santo? Ore. Ore. Ora. 8. Uma vez soltos, procuraram, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, o que eles fizeram? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e fizeram uma oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram aí, novamente, cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus com intrepidez, operar sinais, prodígios e maravilhas, curas, coisas tremendas, nesse ambiente de oração, que ele está bem claro, no ambiente de oração, e essas coisas vão começar a acontecer. Terremoto aconteceu naquele lugar, já imaginou isso aqui tremendo diante das nossas orações? Eu creio que isso vai acontecer, no nome de Jesus. Atos 16 e 25, no mesmo contexto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, olha o terremoto de novo aí, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando louvores ao Senhor. Mais um, Apocalipse 8 e 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, o que aconteceu em Atos 4.
E o anjo tomou, Atos 16 também que nós lemos, e o anjo tomou o incensário cheio de oração e o encheu de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Isso está só explicando o que as nossas orações é capaz de fazer. Deus lá do céu, Ele manda, através da o incensário cheio de oração, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. As enfermidades, qualquer situação da nossa vida, elas não vão resistir ao poder da oração, porque Deus ele responde do céu, e a sua voz abala tronos, e as enfermidades não resistem quando você ora. E nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, temos a autoridade no nosso coração, nós podemos abrir nossos lábios diante das circunstâncias e mandar para o raio que o parta. Mas para que você tenha essa autoridade, você tem que estar nesse ambiente de oração. Porque a oração, ela ativa as coisas do reino de Deus. E aí você fica com o espírito totalmente pronto. E você, com toda certeza, declara para cima das circunstâncias. E elas não vão resistir. Mais um. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, no batismo de Jesus no Rio Jordão. Lucas 3, 21 e 22. A gente sempre achou que só pelo fato de Jesus ter sido batizado no Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo, né? Mas olha só o que Lucas disse. E estando Jesus a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Não foi só o batismo que fez com que o Espírito Santo viesse sobre ele. Olha o que aconteceu em Atos, que o povo estava unânimes orando, né? Estando Jesus a orar, aí sim, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Mais uma prova, mais um. Ora, é Atos 9:10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. No versículo 9 diz que ele estava em jejum e oração por 3 dias. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo de oração também, que ele falou, né? 1 Coríntios 14, 18, que dá graças a Deus que ora mais em línguas do que todos os cristãos de Corinto. E ele não orava só em espírito, orava na mente também. Então, olha só que interessante, né? Ele acabou de se converter. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Jejum e oração, né? Se cada pessoa que nascesse de novo tivesse isso, né? Primeira coisa que eu vou fazer: nasci de novo hoje. A partir de amanhã, 3 dias de jejum e oração. Foi só isso. O começo do ministério do Paulo foi só isso, tá? 3 dias de jejum e oração. E por causa desse ambiente que ele estava orando, Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele e ele voltou a enxergar. Ele estava orando durante 3 dias. Tá? Mais um. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, né, que no contexto, lá do verso 16, ele fala que esse que tenho é o nome de Jesus, que foi a saúde perfeita, né, que ele menciona isso lá em Atos 3:16. Mas o que eu tenho, o nome de Jesus, que é a saúde perfeita, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Por que que ele teve essa ousadia para falar para o aleijado levantar? Atos 3:1. Ele estava indo com Pedro ao templo para a oração da hora nona. Era um estilo de vida dele. Pelo menos, uma vez por dia, na hora nona, eles tinham esse compromisso de ir para esse encontro de oração. Nesse ambiente, ele conseguiu fazer esse milagre. Interessante, né? Porque Jesus, antes de morrer lá no Getsemane, eles não conseguiram vigiar nem por 1 hora, né? Pô, vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora. Mas depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, todos os dias, pelo menos na oração nona, 1 hora eles estavam lá orando. O que o batismo não faz, né, querido? Como é importante. Se você não fala em línguas, você está de bobeira. Começa a falar agora, em nome de Jesus. Não dependa de ninguém para impor as mãos. Tá? Eu falei isso na última mensagem, que a fé ela não se apoia em nada visível. Eu não posso depender de alguém para impor as mãos em mim para receber alguma coisa de Deus. Tudo já nos pertence. É simplesmente crer e falar. Simplesmente isso. Então, a promessa já te pertence. Simplesmente toma posse e começa a falar aí mesmo, no nome de Jesus. Mas fala baixo para não atrapalhar aqui na mensagem.
Vamos lá. Está acabando, gente. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, Atos 10, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E aí não tem como. A manifestação do sobrenatural vai acontecer. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ele teve uma visão no ambiente de oração. 15, está acabando. No dia seguinte, indo eles de caminho e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª. Pedro ele estava aguardando o almoço sair, né? Então, quando o almoço estava sendo feito, o que ele fez? Né? Ligou a televisão, foi assistir Globo Esporte? Não. Ele subiu ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Já tinha hora 9ª, agora hora 6ª. Então, no mínimo 2 horas o cabra já estava orando, né? Não orava nem 1 hora com Jesus, aí já está dizendo que pelo menos mais uma ele orou. Na hora 6ª, ele subiu ao eirado a fim de orar. E por ter feito isso, ele viu uma visão. Estando ele com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, então viu o céu aberto. Então, por ter visto essa visão, ele foi na casa de Cornélio, e ali o Espírito Santo se manifestou, e muitas vidas foram cheias do Espírito Santo. Mas antes disso, ele estava num ambiente de oração, e por ter um ambiente de oração, ele pôde ver os céus abertos, o Espírito Santo falar claramente com ele, e aconteceu esse milagre extraordinário, como consequência de uma vida de oração. Tendo eu, Paulo, olha só, Atos 22, 17. Tendo eu, Paulo, voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, olha a consequência de estar orando no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Apóstolo Paulo, ele viu Jesus num ambiente de oração. Ele estava no templo orando. E nesse ambiente, Jesus apareceu para ele. A gente se assusta nos livros do velhinho, né? Pô, Jesus apareceu para ele várias vezes, mas vai pagar o preço que ele pagava. Olha só o que o filho dele, Kenneth Hagin Jr., quando ele esteve aqui no Brasil, ele falou acerca do pai dele, que nós conhecemos ele. Vocês conheceram meu pai como um homem da fé. Né? A gente conhece o Kenneth Hagin como um homem da fé. Mas olha o que o filho dele, por ter intimidade com o pai, e o que ele via do pai dele. Eu conheci meu pai como um homem de oração. Palavras de Kenneth Hagin Jr. Nós conhecemos ele como um homem da fé, mas ele, por estar próximo do pai dele, ele conheceu o pai dele como um homem de oração. E, de fato, se você analisar os livros dele, você vai ver que ele orava, e não orava pouco, não, a gente orava muito. Teve até um determinado momento da vida do Kenneth, né, acho que, se eu não me engano, no Azulão, né, naquele livro da Escola Bíblica, eu nem sei se tem mais esse livro, né, na escola. Teve um momento que ele estava orando em línguas durante 2 horas sem parar. E o diabo perturbou ele, falando: você acabou de perder 2 horas do seu tempo orando em línguas. Aí ele: Satanás, só de onda eu vou orar mais 2 horas. E ele orou mais 2 horas em línguas. Terminadas as 4 horas, diabo perturbando ele: você acabou de perder mais 4 horas da sua vida. Você está brincando, você está perdendo seu tempo. Vai fazer outra coisa, vai estudar a Bíblia, vai fazer qualquer coisa, não é? Só de onda eu vou orar mais 2 horas. Se eu não me engano, ele orou mais de 6 horas. E a partir daquele momento, o nível dele, ele mesmo fala isso no livro, né? O nível dele de ministério aumentou consideravelmente. O ministério dele foi para um nível extraordinário, porque ele orou aquelas 6 horas em línguas. E o diabo perturbando ele, dizendo que ele está perdendo tempo orando. Mas ele entendia muito bem que as orações, elas ativam o poder de Deus para que nós possamos fazer proezas no nome de Jesus. Não é de se admirar de que tudo que ele declarava acontecia. Muitas vezes a gente não crê. Por quê? Porque a gente não tem a vida de oração que deveria ter. A gente declara sem ter certeza. Mas a palavra de Deus diz em Judas 1:20 que a nossa fé, ela é edificada quando nós oramos no Espírito, porque se ela disse isso é porque é. Você quer ter certeza na sua fé diante das situações, você tem que gastar tempo orando no Espírito. Está lá em Judas 1:20. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14.
Quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Então, quer crescer na certeza, nesse ambiente maravilhoso de manifestação das coisas espirituais, nós devemos viver num ambiente de oração. Amém, querido? Então, vou pular isso aqui. Outra oportunidade eu leio. Vamos ver isso aqui. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para quê? Para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente, como consequência de estar orando. Aí aconteceu esse milagre extraordinário. Nós conhecemos que Moisés e Elias aparecem para Jesus lá, mas isso aconteceu num ambiente de oração. E para terminar, foi o primeiro texto da nossa série, a primeira referência, texto básico da nossa série de mensagens. Quando Pedro estava prestes a ser martirizado por Herodes, a igreja se reuniu e orou incessantemente a Deus a favor dele. E por causa dessa oração, e vamos ler aqui, Atos 12 e 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, quando Pedro, depois que ele foi liberto milagrosamente pelo anjo, através das orações dos santos em favor dele, ele saiu da prisão de madrugada. A Bíblia diz que ele saiu de madrugada da prisão. E quando ele chega na casa dos irmãos dele, o que ele encontra lá? Todo mundo dormindo, né? Não. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que coisa maravilhosa. Já pensou você sendo liberto da prisão de forma extraordinária? Você vai para a casa dos seus irmãos para contar essa bênção. Quando você chega lá, eles estão todos orando a teu favor. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Então, por causa dessas orações dos santos, Pedro foi liberto milagrosamente das mãos de Herodes. Então, para finalizar, eu vou pular aqui, que eu vou falar na próxima oportunidade, tem uma citação aqui de Charles Finney. Charles Finney foi um dos grandes avivalistas da história da igreja. Né? Dizem as estatísticas que a cada 10 pessoas que se convertiam nas campanhas de Charles Finney, 9 ficavam firmes. E ele moveu muito, como todos os demais, numa vida de oração. E antes dele morrer, ele deixou esse conselho aqui para nós. Estou convencido de que nada em toda religião cristã é tão difícil e tão raramente alcançado que um coração disposto a orar. Sem isso, você é tão fraco quanto a própria fraqueza. Com isso, é irresistível. Nós vimos isso, 19 passagens na palavra e tem várias outras. Alguns podem achar que isso é algo estranho ou que tem cheiro de fanatismo, mas eu te digo, a igreja terá que virar uma nova página ou terá que aprender novas lições sobre o assunto da oração. Lembre-se disso. Charles Finney deixou esse conselho do Espírito Santo para a igreja antes da sua morte. Então, sem oração, não existe nenhuma possibilidade de manifestarmos o poder de Deus nessa terra. Nenhuma possibilidade. Então, eu oro para que o Espírito Santo coloque esse assunto no nosso coração e que nós possamos, de fato, praticar. Ele tem me dado muito entendimento sobre esse assunto, mas, ao mesmo tempo que ele me dá esse entendimento, ele tem me cobrado. Wagner, você não está praticando aquilo que eu estou te dando. É preciso gastar mais tempo comigo em oração. E nós precisamos ser valentes da oração, querido. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas que são até lícitas para investir tempo em estar com Ele. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, eu não sei, se vira. É a única forma do avivamento desses últimos dias acontecer na igreja. Termos uma vida exclusivamente de oração. Por isso que a palavra diz claramente, 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar. Você pode estar fazendo teus afazeres orando em línguas, porque nossa mente, a palavra de Deus diz que fica infrutífera quando você ora em línguas. Então, quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Então, é de espírito para espírito. Você está orando em línguas e está fazendo os seus afazeres. Começa a fazer isso.
Sua mente não vai se sentir atrapalhada. Você está orando em línguas, está falando baixinho lá, só mexendo os lábios, está edificando o seu espírito, edificando sua fé, e você está fazendo as suas coisas. Dá para ter uma vida de oração, sim, querido. Jesus falou que tem como fazer isso, e nós precisamos fazer isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? O pastor Paulo vai encerrar aqui. Nós estamos aqui num período de jejum e oração, né? Então, vamos entregar esse jejum, né? Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? De ouvirmos a sua palavra, que ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito, e se nós retermos aquilo que foi falado nessa noite e praticarmos, Senhor, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo. Lembre-se, é uma consequência. A sua vida de oração, a única finalidade dela é ter comunhão com Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para ter comunhão com o nosso Pai. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Coisas tremendas vão acontecer no nosso meio quando nós fizermos isso. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra, Senhor. Nós estamos aqui agora entregando esse jejum, essa campanha que nós estamos fazendo todo mês de jejum e oração, Senhor. Nós estamos aqui clamando por Ti, Jesus. Venha, Espírito Santo, com tudo para cima de nós, Espírito Santo. Que essa profecia de Ezequiel 37 se cumpra, Jesus. Levante um exército de homens valentes de oração, Jesus. Espírito Santo, venha soprando sobre os 4 cantos da terra. Pega esse vale de ossos secos e reaviva-nos, Senhor. Reaviva-nos, levanta um exército, Jesus, para fazer a Tua obra nesses últimos dias, Senhor. Nós precisamos ter essa vida de oração, fervor de espírito, está queimando por Ti, Jesus. E todas as coisas vão fugir de nós, como fugiam dos apóstolos, os acessórios pessoais de Paulo, colocados sobre os doentes. A Tua palavra diz claramente que as enfermidades fugiam desses acessórios, quanto mais dele mesmo. Que a nossa sombra projetada nos enfermos venha curar, mas que possamos fazer o que eles faziam, ter uma vida intensa de oração, Jesus, em comunhão com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos todas as nossas preocupações, Senhor, no Teu altar, e nós descansamos em Ti, e a paz de Deus governará a nossa vida, porque nós estamos apresentando nossas orações, a nossa súplica, Jesus, para aquele que pode resolver todos os nossos problemas, Jesus. Muito obrigado. Nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que nós sentimos, nós cremos na Tua palavra, e é ela que diz. Tu disseste, Jesus, para aquele centurião, que não houve tamanha fé em Israel, porque ele simplesmente creu na Tua palavra. Ele não fez questão que Tu entraste na casa dele e pusesse as mãos sobre o criado dele. Ele disse só uma coisa: diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Uma palavra basta, Jesus. Não precisamos ver nada. Uma palavra basta. No nome de Jesus, que essa palavra seja manifestada poderosamente e que nós possamos andar por sobre as águas, passando por cima de todas as circunstâncias, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Seja engrandecido nessa noite. Tu és o nosso único objeto de adoração. Jesus, Tu és o nosso único objeto de adoração. Nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não precisamos ver nada, simplesmente nós cremos. Não precisamos sentir nada, simplesmente nós cremos. Em nome de Jesus, eu declaro situações resolvidas na vida de cada um aqui. Eu expulso toda a enfermidade do nosso meio, qualquer diagnóstico de qualquer tipo de enfermidade. Eu declaro, no nome de Jesus, sai agora do corpo dos meus irmãos. No nome de Jesus, pode saindo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, foi comprado por Ti, não pertence a nós mesmos, é sagrado.
doença nenhuma vai encostar no nosso corpo. Nós determinamos a tua palavra. Certamente Jesus levou sobre si. Ele não estava de brincadeira na cruz. Ele sofreu para levar as nossas enfermidades. E nós não vamos aceitar nenhuma enfermidade no nosso corpo. No nome de Jesus, nós vamos perseverar crendo nessa promessa. E nós vamos viver com saúde. E não só viver com saúde, como vamos liberar saúde para os enfermos. Foi para isso que nós fomos comissionados, para impor as mãos sobre os doentes e os curar, e não para nós recebermos imposição de mãos para ser curado. Nós fomos comissionados para nós curarmos os enfermos. Então, no nome de Jesus, eu declaro saúde em abundância, para a honra e glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.